do selvagem, constatamos que a satisfação do desejo é a lei do seu progresso. Isso pode parecer estranho a muitos de vocês. Manu diz: procurar livrar-se dos desejos satisfazendo-os é como tentar tapar o sol com a peneira. O desejo deve ser contido e refreado. O desejo deve ser completamente extinguido. Isso é mais do que certo, mas apenas quando o indivíduo já atingiu um certo estágio da evolução. Nos primeiros estágios, a satisfação dos desejos é a condição de evolução. Se ele não satisfaz os seus desejos, não haverá progresso possível para ele. Devemos notar que nesse estágio nada que se possa chamar de moral. Não há qualquer distinção entre o bem e o mal. Todo desejo deve ser satisfeito. Quando este centro de consciência recém-formado busca a satisfação dos seus desejos, somente então é que ele passa a crescer. Nesse estágio inferior, o Dharma do selvagem, ou do animal superior, lhe é imposto. Não há escolha. A sua natureza interior, determinada pelo desenvolvimento do desejo, exige a satisfação. A lei do seu crescimento é a satisfação destes desejos. Desse modo, pois, o Dharma do selvagem é a satisfação de todos os desejos. E nele não encontramos nenhuma consciência do que é bem e mal, nem a mais vaga noção de que a satisfação dos desejos é proibida por alguma lei superior. Sem essa satisfação dos desejos, não poderia haver crescimento possível. Crescimento esse que deve preceder o despertar da razão e do juízo e o desenvolvimento das faculdades superiores da memória e da imaginação. Tudo isso se origina da satisfação dos desejos. A experiência é a lei da vida, a lei do crescimento. Sem acumular experiências de todos os tipos, ele não chegará a saber que vive num mundo submetido à lei. São duas as maneiras por que a lei acha de se impor aos homens: o prazer, quando a lei é observada, e a dor, quando a lei é contrariada. Se nesse estágio primitivo os homens não passassem por toda sorte de experiências, como chegariam eles a conhecer a lei? Como poderiam chegar a discriminar o que é bom do que é ruim sem que tivessem experimentado ambos, tanto o bem como o mal? Um universo jamais chegaria a existir se não fosse pelos opostos, e estes, em determinado estágio, manifestam-se para a consciência sob a forma de bem e mal. Não se pode conhecer a luz sem a treva, o movimento sem o repouso, o prazer sem a dor. Da mesma forma, não se chega a conhecer o bem que é a harmonia com a lei sem conhecer o mal que é a discordância com ela. O bem e o mal são opostos que caracterizam um período mais avançado da evolução humana, e a menos que experimente ambos o homem não se tornará consciente da diferença existente entre um e outro. Ocorre, então, uma mudança. O homem desenvolveu um certo poder de discriminação. Inteiramente abandonado a si mesmo, ele chegará com o tempo a saber que certas coisas o favorecem, que certas coisas o fortalecem, que certas coisas animam a sua existência, como também que outras coisas o enfraquecem e diminuem a sua existência. A experiência o ensinará tudo isso. Entregue unicamente ao aprendizado da experiência, ele chegará a distinguir o bem e o mal, a identificar as sensações agradáveis que favorecem a vida com o bem e as sensações desagradáveis que diminuem a vida com o mal, até concluir que toda a felicidade e crescimento se originam da obediência à lei. Mas essa inteligência recém-desperta ainda levará muito tempo para comparar entre si as experiências de dor e de prazer e as experiências confusas em que aquilo que a princípio proporcionou prazer acaba, pelo excesso, por redundar em dor, e então deduzir delas o princípio da lei. Será preciso muito tempo ainda para que ele passe por inúmeras experiências e deduza delas a ideia de que tal coisa é boa, tal coisa é má. Mas ela não é deixada sem ajuda para fazer essa dedução. E is que chegam a ele, de mundos do passado, inteligências mais evoluídas que a sua, mestres que vêm auxiliar a sua evolução, orientar o seu crescimento, dizer-lhe de uma lei capaz de conduzir mais rapidamente a sua evolução, aumentar a sua felicidade, a sua inteligência e a sua força.
Na verdade, a revelação que provém da boca de um mestre apressa a evolução do homem, ao invés de deixá-lo entregue aos lentos ensinamentos da experiência, pois a expressão da lei, vinda da boca de um superior, destina-se a auxiliar o seu crescimento. O mestre surge e diz a essa inteligência nascente: se matares aquele homem, estarás cometendo um ato que eu proíbo por autoridade divina. Este ato é mau. Ele trará desgraça. O mestre diz: é um bem socorrer o faminto. Aquele homem faminto é teu irmão, dele de comer, não deixe que ele passe fome, reparta com ele o que possuis. Este ato é bom, e se obedeceres a essa lei, somente o bem ocorrerá a ti. Recompensas associadas aos atos são oferecidas para atrair a inteligência nascente para o bem, castigos e ameaças para afastá-la do mal. A prosperidade terrestre está associada à obediência da lei, a desgraça terrestre à desobediência da lei. Esta proclamação contida na lei, ou seja, de que a desgraça segue-se à desobediência da lei e a felicidade ao seu cumprimento, estimula a inteligência nascente. Se alguém desrespeita a lei, o castigo sobrevém, e com ele o sofrimento, diz a pessoa. Então, o mestre havia-me advertido. A recordação de uma ordem comprovada pela experiência produz sobre a consciência um efeito muito mais forte e rápido do que teria produzido a experiência apenas, sem a lei revelada. A proclamação disso que os sábios denominam os princípios fundamentais da moral, a saber, que certa espécie de atos retardam a evolução e outra espécie de atos apressam-na. Essa proclamação atua como um grande estímulo para a inteligência. Se um homem se recusa a obedecer à lei proclamada, então só lhe restará o árduo aprendizado da experiência. Se ele disser, quero ter este objeto, embora a lei o proíba, então só lhe restam os ríspidos ensinamentos da dor, e o açoite do sofrimento ensinar-lhe a lição que ele não quis aprender dos lábios do amor. Isso é bastante frequente em nossos dias. Quantas vezes um jovem convencido e inclinado à polêmica deixa de ouvir a lei, deixa de ouvir os mais experientes, deixa de dar valor às lições do passado. O desejo supera a inteligência. Seu pai tem o coração amargurado. Meu filho se deixou arrastar pelo vício, diz ele. Meu filho está seguindo o caminho do mal. Eu lhe ensinei a se comportar bem, mas veja, ele se transformou num mentiroso. Meu coração está dilacerado por causa de meu filho. Mas Ishvara, pai mais terno que todos os pais da terra, tem paciência, pois está presente tanto no filho como no pai. Ele está no filho e o ensina da única maneira porque esta alma consente em aprender. Da autoridade ou da experiência ele nada aprenderia. Custe o que custar, o desejo do mal que impede a sua evolução deverá ser extirpado dele. Se se nega a aprender pelo bem, que aprenda então pela dor. Que aprenda pela experiência, mergulhando no vício para experimentar em seguida a dor amarga que advém por ter pisoteado a lei. Não há pressa, ele aprenderá a lição com toda certeza, embora dolorosamente. Deus está presente nele mesmo ele deixa que prossiga por este caminho, mas ainda, chega até mesmo a largar o caminho pelo qual ele deverá passar. Diante da insistência do jovem, Deus replica, meu filho, se não queres me ouvir, sigas o teu próprio caminho e aprendas a tua lição do fogo da agonia e da amargura da degradação. Ainda assim estarei contigo, velando por ti e por teus atos, porque sou o que cumpre a lei e o pai de tua vida. Aprenderás no limbo da degradação essa suspensão do desejo que não quiseste aprender com a sabedoria e o amor. É por isso que ele diz no Gita, sou a fraude do trapaceiro. Pois ele está sempre a trabalhar pacientemente em vista do glorioso fim, por vias tortuosas se nos recusamos ao reto caminho. Incapazes de compreender essa infinita compaixão, nós interpretamos mal, mas ele prossegue a sua obra com a paciência da eternidade, a fim de que o desejo possa ser completamente extinto e o seu filho venha a ser tão perfeito como seu pai nos céus. Consideremos o estágio seguinte.
Existem algumas grandes leis do crescimento que são gerais. Aprendemos a considerar certas coisas como certas e outras como erradas. Toda nação possui os seus próprios critérios morais. Somente uns poucos sabem como estes critérios se formaram e onde eles se mostram falhos. Para os casos mais comuns, estes critérios são razoavelmente válidos. A experiência dos povos levou à descoberta, orientada pela lei, de que algumas ações retardam a evolução, ao passo que outras aceleram-nas. A grande lei da evolução metódica que segue seus estágios iniciais é a lei das 4 fases sucessivas do desenvolvimento posterior do homem. Ela intervém após ter o indivíduo atingido um certo ponto, após ter passado pelo aprendizado mais elementar. Esta lei pode ser encontrada em todas as nações num dado momento da evolução, mas foi a Índia antiga que a proclamou como lei definitiva da vida evolutiva, como sequência ordenada para o crescimento da alma, como princípio subjacente por meio do qual o Dharma pode ser entendido e observado. O Dharma, recordemos, compreende 2 elementos, a natureza interior e o ponto por ela alcançado, mas a lei de seu crescimento para o estágio seguinte. A revelação do Dharma ocorre para todos os homens. O primeiro Dharma é do serviço. Pouco importa o país em que as almas tenham nascido, do momento em que elas superam os primeiros estágios a sua natureza interior exige a disciplina do serviço, sendo através do serviço que elas deverão aprender as qualidades necessárias ao crescimento no estágio seguinte. No estágio em questão, a faculdade de agir com independência é bastante limitada. Nesse estágio relativamente pouco adiantado, há uma tendência maior em ceder ao impulso externo do que manifestar um juízo sólido e preparar um determinado caminho a partir de dentro. Nesta classe, podemos contar todos aqueles que pertencem ao tipo do servidor. Recordemos as sábias palavras de Bhishma, quando diz que se as características de um Brahmana são encontradas em um Shudra e não são encontradas em um Brahmana, então esse Brahmana não é um Brahmana e esse Shudra não é um Shudra. Em outras palavras, as características da natureza interior distinguem o estágio de crescimento de uma alma e a identificam como pertencendo a uma ou outra das grandes divisões naturais. Quando a faculdade de iniciativa é reduzida, quando o juízo ainda não tem solidez, quando a razão é pobre e pouco desenvolvida, quando o eu não tem ciência de seu destino elevado, quando ele é movido sobretudo pelo desejo, quando o seu crescimento está ainda condicionado pela satisfação da maioria, se não de todos os desejos, o Dharma desse indivíduo é o serviço e somente pelo seu cumprimento é que ele poderá seguir a lei de crescimento que lhe possibilitará alcançar a perfeição. Tal indivíduo é um Shudra, a despeito dos nomes que lhe são dados nos mais diversos países. Na antiga Índia, as almas que apresentavam características dessa espécie nasciam em classes conforme as suas necessidades, pois Devas presidia ao seu nascimento. Nera presente, entretanto, reina a confusão. Qual é a lei de crescimento para esse estágio? Obediência, devoção, fidelidade. E essa lei de crescimento para esse estágio? Obediência, pois o juízo não se acha ainda desenvolvido. Aquele cujo Dharma é o serviço tem de obedecer cegamente à pessoa a quem presta seus serviços. Não lhe cabe discutir as ordens superiores, nem verificar se elas são ou não sábias. Ele recebeu uma ordem para fazer uma determinada coisa e o seu Dharma é a obediência, única maneira pela qual ele será capaz de aprender. As pessoas hesitam diante deste preceito, mas ele é verdadeiro. Darei um exemplo que lhes será particularmente tocante, aquele de um exército, de um soldado raso sob as ordens de um capitão. Se todos os soldados rasos submetessem ao seu próprio julgamento as ordens recebidas do general, se cada um deles dissesse, isso não é lá muito correto, pois a meu ver é que o lugar em que posso ser mais útil, o que seria do exército? O soldado raso seria fuzilado se não obedecesse, pois o seu dever é obediência. Quando o nosso juízo é ainda inseguro, quando somos movidos sobretudo por impulsos externos,
Quando não conseguimos nos sentir felizes sem tumulto, barulho e grita à nossa volta, é porque o nosso Dharma é do serviço, onde quer que tenhamos nascido, e podemos nos dar por felizes se o nosso karma nos propiciar as condições necessárias para que a disciplina nos forme. Assim, o indivíduo aprende a se preparar para o estágio seguinte. E o dever de todos aqueles que detêm autoridade é lembrar que o Dharma de um Shudra somente é cumprido quando ele se mostra obediente e fiel ao seu Senhor, e não esperar que ele, ainda nessa etapa da evolução, demonstre virtudes mais elevadas. Exigir-lhe serenidade em meio ao sofrimento, pureza de intenções e poder de suportar as privações sem queixar seria exigir demais. Pois se nós mesmos na maioria das vezes não demonstramos tais qualidades, como esperar encontrá-las naqueles que pertencem à classe que chamamos inferior? E dever do superior manifestar virtudes elevadas, mas ele não tem direito algum de exigi-las de seus subordinados. Se o servidor dá provas de fidelidade e obediência, seu Dharma pode ser considerado como tendo sido perfeitamente cumprido e as suas outras faltas não devem ser punidas, mas antes delicadamente apontadas pelo mestre, que assim fazendo estará educando essa alma mais jovem, pois a alma, quando criança, deve ser docemente conduzida pela estrada e não ter o seu crescimento interrompido por um tratamento severo, como geralmente ocorre. A alma, então, tendo aprendido essa lição em muitos renascimentos, mostrou-se obediente à lei do crescimento e, por ter seguido o seu próprio Dharma, aproxima-se do estágio seguinte, no qual aprenderá pela primeira vez a se servir de seus poderes com o fim de adquirir riqueza. O Dharma dessa alma é, pois, desenvolver todas as qualidades que a essa altura se apresentam maduras para a evolução. Qualidades que se manifestam ao se conduzir a vida de acordo com as exigências da natureza interior, isto é, assumindo uma das ocupações que o estágio em questão solicita, estágio em que a acumulação de riqueza é considerada um mérito. Pois em qualquer parte do mundo, o Dharma de um Vaisa é desenvolver certas faculdades. A faculdade da justiça, a equidade entre um homem e outro, o não se deixar levar pelo mero apelo do sentimento, o desenvolvimento de qualidades como a astúcia, a sagacidade e o justo equilíbrio entre deveres conflitantes, o pagamento justo pelo negócio justo, a agudeza de percepção, a frugalidade, a ausência de desperdício e extravagância, a cobrança a cada servidor do serviço que lhe cabe, o pagamento de salários justos, não mais do que justos porém. São estas as características necessárias ao seu desenvolvimento posterior. Para o Vaisya, é um mérito ser frugal, recusar-se a pagar mais do que deve, e insistir em uma transação justa e correta. Tudo isso contribui para despertar as qualidades necessárias e capazes de conduzir à perfeição futura. Pode ser que nos estágios iniciais elas sejam às vezes desagradáveis, mas consideradas de um ponto de vista superior, elas constituem o Dharma de um determinado indivíduo, e se este não se cumpre sobrevirão defeitos de caráter que mais tarde prejudicarão a sua evolução. A liberalidade é com toda certeza a lei que regula o seu crescimento ulterior, mas não a liberalidade da negligência ou da generosidade afetada. Ele deve acumular riquezas através da prática da moderação e do rigor, para então empregá-las em objetivos nobres, em pensões aos sábios, aplicá-las em empresas sérias e calculadas que visem ao bem público. Acumular com energia e perspicácia e gastar com liberalidade e cuidadosa discriminação, eis o Dharma de um Vaisa, a marca de sua natureza e a lei de seu crescimento posterior. Isso nos conduz ao próximo estágio, aquele dos soberanos e guerreiros, das batalhas e combates, em que a natureza interior se manifesta combativa, agressiva, aguerrida, firme em seu posto e pronta a assegurar a cada um o gozo de seus direitos. A coragem, o destemor, a esplêndida generosidade, o sacrifício da vida na defesa dos fracos e no cumprimento do próprio dever, tal é o Dharma de um Kshatriya. É seu dever proteger o que lhe foi confiado de qualquer agressão exterior.
Isso pode até mesmo custar-lhe a vida, mas jamais o deterá. Ele deve cumprir o seu dever. Proteger, zelar, eis a sua função. A sua força deve ser como uma barreira entre os fracos e os opressores, entre os desamparados e os que querem pisá-los. Para ele, nada mais correto do que fazer a guerra e lutar na selva contra as feras. Como não compreendamos o que é a evolução e a lei do crescimento, pode ser que nos espantemos diante dos horrores da guerra. Mas o grande Risis, que assim dispôs, sabia que uma alma débil jamais alcança a perfeição. Não podemos nos tornar fortes se não tivermos coragem, e coragem e firmeza não se adquirem sem que nos defrontemos com o perigo, sem que achemos em nós a disposição de renunciar à vida quando o dever exige o sacrifício. O falso moralista, sentimental e suscetível, recusa esse ensinamento. Esquece-se, porém, de que centímetros todas as nações há almas que têm necessidade de um tal adestramento e cuja evolução posterior depende do sucesso alcançado nessa fase. Volto a invocar Bhishma, a personificação do Dharma, e recordo que ele disse, que é dever do Kshatriya imolar até mesmo milhares de inimigos, caso seu dever de proteção assim exigir. A guerra é horrível, seus combates impressionantes. Os nossos corações protestam contra ela e recuamos ante o aflitivo espetáculo de corpos mutilados e despedaçados. Isso se deve, em grande parte, ao fato de sermos inteiramente ludibriados pela ilusão da forma. O corpo tem como única função tornar possível o desenvolvimento da vida que há em seu interior. Esta, no entanto, a partir do momento em que tem aproveitado tudo que esse corpo lhe pode proporcionar, fará bem em deixá-lo ir, em deixar a alma livre a fim de que possa assumir um outro corpo que lhe possibilitará desenvolver faculdades mais elevadas. Não há como aprendermos a maia do Senhor. Estes corpos que são os nossos podem perecer de tempos em tempos, mas toda a morte é ressurreição para uma existência superior. O corpo não é, propriamente, mais do que uma vestimenta com que se cobre a alma, tanto assim que sábio algum o desejaria eterno. Cobrimos nossos filhos, quando pequenos, com uma roupinha miúda, a qual trocamos à medida que crescem. Será que chegaríamos, no entanto, a lhes dar roupas de ferro e assim coibir o seu crescimento? Assim também, o corpo é a nossa vestimenta. Será preciso que ele seja de ferro para que jamais pereça. Não terá a alma necessidade de um novo corpo a fim de aprimorar o seu crescimento. Deixemos que o corpo se vá. E esta é a dura lição que o Kshatriya aprende ao renunciar à existência corpórea. Renúncia esta que possibilitará a alma adquirir a faculdade de auto-sacrifício, a resignação, a firmeza, a coragem, a habilidade, a consagração a um ideal, a lealdade a uma causa, e em troca de tudo isso Kshatriya cede alegremente o seu corpo, e a sua alma ascende em triunfo e se prepara para uma existência mais sublime. Segue-se, então, o último estágio, o estágio do ensinamento. O Dharma desse estágio é ensinar. A alma deve ter assimilado todas as experiências inferiores antes que possa ensinar. Se ela não tiver passado por todos os estágios precedentes e não tiver alcançado a sabedoria através da obediência, da aplicação e da luta, como poderíamos chegar a ensinar? O indivíduo atingiu aquele estágio da evolução em que a expansão espontânea de sua natureza interior o impele a ensinar seus irmãos mais ignorantes. Estas qualidades não são artificiais. São qualidades inatas, que se manifestam onde quer que existam. Um Brahma não é um Brahma se o seu Dharma não o torna um mestre. Ele adquiriu conhecimentos e teve um nascimento propício para vir a ser mestre. A lei do seu crescimento é o conhecimento, a piedade, o perdão, a amizade por todas as criaturas. Como mudou o seu Dharma? Mas ele não poderia ter se tornado amigo de todas as criaturas se ele não tivesse antes aprendido a renunciar à sua vida quando o dever o chamou, sendo que até mesmo a própria guerra contribuiu para que o Kshatriya se tornasse, numa etapa posterior,
amigo de todas as criaturas. Qual é a lei de crescimento de um Brahmana? Jamais pecar. Jamais perder o autocontrole. Jamais se mostrar precipitado. Mostrar-se sempre doce, pois do contrário ele estará negando o seu Dharma. Ser completamente puro. Viver sempre de maneira digna. Distanciar-se das coisas mundanas, se estas exercem alguma influência sobre si. Será que estou a proclamar um ideal impossível? Não faço mais do que enunciar a lei como a enunciaram os grandes, não passando as minhas palavras de um eco enfraquecido das suas. Foi a própria lei que determinou este ideal. Quem se atreverá a revogá-la? Se o próprio Shri Krishna o proclamou como sendo o ideal do Brahmana, este ideal também deve ser a lei do seu crescimento, sendo a finalidade deste a liberação. Pois ele próprio carrega a liberdade, faltando-lhe demonstrar as qualidades adquiridas e seguir o sublime ideal de seu próprio Dharma para torná-la uma realidade. Somente cumprindo estas condições é que ele poderá ostentar o nome de Brahmana. Este ideal é de tal forma maravilhoso, que todos os homens sérios e inteligentes aspiram a alcançá-lo. Mas a sabedoria intervém e diz, sim, ele será teu, mas terás que merecê-lo. Deverás crescer e trabalhar, em verdade, ele será teu, mas não antes que tenhas pago o seu preço. É importante, para o nosso próprio crescimento e para o crescimento de todas as nações, que esta distinção entre os dharmas seja entendida como dependente do estágio da evolução, e que sejamos capazes de reconhecer o nosso próprio dharma a partir das características que distinguimos em nossa natureza. Se apresentamos a uma alma despreparada um ideal que, de tão sublime, não chega sequer a motivá-la, estamos impedindo a sua evolução. Se apresentamos a um homem rústico o ideal de um Brahmana, estamos a lhe oferecer um ideal impossível, em razão do que ele permanecerá indiferente. Quando apresentamos a um homem algo que se encontra muito além das suas possibilidades, ele nos achará insensatos, pois o incentivamos a realizar aquilo que ele não tem condições de realizar. Lhe fornecemos, irrefletidamente, móveis incapazes de motivá-lo. Mais sábios eram os mestres de antigamente. Ofereciam às crianças primeiramente guloseimas e somente em seguida aos ensinamentos mais difíceis. Nós, porém, nos achamos tão espertos que nos dirigimos ao pior dos pecadores com argumentos capazes de sensibilizar somente o melhor dos santos, e, assim, em vez de favorecer, impedimos a sua evolução. Situemos tão alto quanto possamos o nosso próprio ideal, sem no entanto impô-lo ao nosso irmão, que este pode ter uma lei de crescimento inteiramente diversa da nossa. Aprendamos a tolerância capaz de ajudar os homens a fazerem por si mesmos o que é melhor para eles, o que a sua natureza lhes dita fazer. Deixando-os entregues a si próprios, ajudemo-los. Aprendamos essa tolerância que não é repelida por ninguém, por mais pecador, e que enxerga em cada um dos homens uma divindade em ação e se coloca ao seu lado para ajudá-lo. Ao invés de nos retirarmos para uma torre de marfim espiritual, ao invés de pregarmos uma doutrina de auto-sacrifício inteiramente além dos limites de sua compreensão, usemos, para educar-lhe a alma, o seu egoísmo superior contra o inferior. Não se diga ao pobre de espírito que se ele não se mostrar trabalhador estará traindo o seu ideal. Diga-se antes, eis aí tua esposa, tu amas esta mulher, ela está passando fome. Que te ponhas a trabalhar e lhe dê o que comer. Através desse pretexto, certamente egoísta, contribuímos mais para soerguer esse homem do que se ficássemos a dissertar para ele acerca de Brahma, do imponderável e do incondicionado. Aprendamos o significado do Dharma e seremos úteis ao mundo. Não tenciono diminuir em nada ao seu próprio ideal, não se pode almejar tão alto. O simples fato de que podem concebê-lo é uma garantia de que poderão alcançá-lo, mas nem por isso ele terá de ser o mesmo que o de teu irmão mais jovem e menos experiente. Há que se desejar o que de mais sublime se possa imaginar e amar. Ao fazê-lo, entretanto, é preciso levar em conta tanto os meios como os fins,
nossas faculdades tanto como as nossas aspirações. Nossas aspirações devem ser as mais elevadas. Elas serão germes de novas faculdades na existência futura que nos aguarda. Tendo sempre algo de elevado como ideal, nos aproximaremos dele e o que hoje desejarmos será o que amanhã seremos. Mas é preciso que saibamos a tolerância do conhecimento e a paciência, que é divina. Tudo que está no seu próprio lugar está no lugar certo. À medida que a natureza superior se desenvolve, pode-se recorrer às qualidades de auto-sacrifício, pureza e autodevoção total, com a vontade constantemente fixada em Deus. É esse o ideal que buscam os homens superiores. Aproximemo-nos dele aos poucos, a fim de que não percamos de vista a nossa meta. O bem e o mal. Nos 2 últimos dias do nosso curso, voltamos a nossa atenção e fixamos o nosso pensamento naquilo que, em boa parte, eu chamaria de o lado teórico deste difícil e complexo problema. Tentamos compreender como se verificam as diferenças de natureza. Tentamos intuir a sublime ideia segundo a qual este mundo está fadado a se desenvolver partindo do simples germe da vida doado por Deus, até igualar a imagem daquele de quem proveio. A perfeição dessa imagem, como vimos, somente pode ser alcançada por meio da multiplicidade de objetos finitos, consistindo a perfeição nesta multiplicidade, mas também vimos que esta mesma multiplicidade estava necessariamente implicada na limitação de cada objeto. Em seguida constatamos que em virtude da lei de crescimento, deve haver a um só tempo no universo diversas espécies de natureza interior em evolução. Como tais naturezas acham-se todas em uma etapa diferente da evolução, não podemos exigir o mesmo de cada uma delas, nem esperar que desempenhem todas as mesmas funções. A moral deve ser estudada do ponto de vista de quem vai praticá-la. Ao se decidir o que é bom ou mal para um determinado indivíduo, deve-se levar em conta o estágio de crescimento alcançado pelo indivíduo em questão. O bem absoluto existe somente em Ishvara. O certo e o errado que nos cabem são relativos e dependem do estágio da evolução alcançado por cada um. Esta tarde, vou tentar aplicar semelhante teoria à conduta da vida. Devemos verificar se, com a direção que imprimimos aos nossos estudos, chegamos a uma concepção racional e científica da moral, a fim de que não mais soframos os efeitos da confusão que se observa hoje em dia. Se, por um lado, sabemos que os ideais são arvorados como sendo aquilo que se deve buscar reproduzir na vida, por outro descobrimos que há uma enorme incapacidade de sequer tomá-los por ideais, constatamos uma divergência das mais penosas entre a fé e a sua prática. A moral nada é sem as suas leis, como tudo mais num universo que é a expressão da mente divina, a moral também apresenta suas condições e limitações. Desse modo, não se deve descartar a possibilidade de ver surgir um cosmos do atual caos moral e aprender ensinamentos práticos de moral, o que permitirá à Índia crescer, se desenvolver, tornar-se de novo um exemplo para o mundo, reproduzindo a sua antiga grandeza, manifestando uma vez mais a sua antiga espiritualidade. Existem 3 escolas principais de moral entre os povos ocidentais. Devemos lembrar que o pensamento ocidental vem influenciando largamente a Índia, especialmente a nova geração, na qual se concentram as suas esperanças. É preciso, todavia, saber alguma coisa a respeito destas escolas de moral existentes no Ocidente, as quais divergem por suas teorias e ensinamentos, quando mais não seja para aprender a evitar as suas limitações e a retirar delas o que de bom elas têm a oferecer. Uma destas escolas afirma que a revelação de Deus é a base da moral. A objeção contraposta a esta asserção é a de que nesse mundo existem muitas religiões e que cada religião possui a sua própria revelação. Em vista dessa variedade de escrituras religiosas, argumentam, torna-se difícil afirmar que apenas uma das revelações é que se deve considerar como fundada na autoridade suprema.
Que cada religião considere a sua própria revelação como suprema e natural, mas como, nessa controvérsia, o estudante deverá tomar a sua própria decisão. Disse também que há um defeito inerente a esta teoria, afetando todos os padrões morais assentados em uma revelação dada de uma vez por todas. Para que uma lei moral seja útil à época que se destina, é preciso que ela possua uma natureza adequada a essa época. À medida que uma nação se desenvolve e atravessa milhares e milhares de anos, descobrimos que aquilo que se mostrava adequado à nação na sua infância já não é mais da maturidade. Muitos preceitos que uma vez foram úteis já não se mostram como tais hoje em dia, quando são outras as circunstâncias do tempo. Nos deparamos com esta dificuldade e a reconhecemos ao lidar com as escrituras hindus, pois nelas encontramos uma ampla variedade de ensinamentos morais adequados a todas as etapas da evolução das almas. Há preceitos tão simples e claros, tão definidos e categóricos, que até mesmo a alma mais jovem pode aproveitá-los. Mas também descobrimos que os rishis não viam estes preceitos como adequados à educação de uma alma altamente desenvolvida. Descobrimos também que, na sabedoria antiga, os ensinamentos eram transmitidos apenas a umas poucas almas evoluídas, ensinamentos a essa época absolutamente ininteligíveis para as massas. Tais ensinamentos eram restritos ao círculo fechado dos que haviam alcançado a maturidade da raça humana. A pluralidade das escolas de moral foi sempre tida pela religião hindu como necessária ao progresso humano. Mas sempre que, numa grande religião, esse princípio não é confirmado, observa-se uma certa imoralidade teórica inadequada às crescentes necessidades do povo, seguindo-se daí, portanto, um certo sentimento de realidade. Um sentimento de que não é mais razoável permitir agora o que se permitia na infância da humanidade. Por outro lado, encontra-se aqui e ali, em todas as escrituras, preceitos de um caráter tão elevado, que são poucos aqueles que se acham em condições não de observá-los, mas de tentar observá-los. Quando um mandamento apropriado a um semi-selvagem é declarado universalmente obrigatório, não obstante provir ele da mesma origem que o mandamento destinado ao santo e dirigir-se aos mesmos homens, insinua-se então um sentimento de realidade do qual resulta a confusão de ideias. Uma outra escola baseia a moral na intuição, afirmando que Deus fala para todos os homens através da voz da consciência. Alega ela que a revelação atinge todas as nações, mas nem por isso estaríamos sujeitados a um livro especial. A consciência é o árbitro final. A objeção feita a esta teoria é a de que a consciência de um homem tem tanta autoridade quanto a de um ou outro. Se as nossas consciências diferenciam-se umas das outras, então quem poderá decidir entre uma consciência e outra, entre a consciência do pobre de espírito e a consciência do místico iluminado? Se declaramos admitir o princípio da evolução e que devemos tomar como juiz a mais alta consciência da raça, então a intuição não se sustenta como base sólida para a moral e a rocha sobre a qual pretendíamos edificar será destruída precisamente pelo fator variedade. A consciência é a voz do homem interior, daquele que recorda as experiências de seu passado, e, a partir dessa experiência imemorial, é capaz de julgar hoje uma determinada linha de conduta. A assim chamada intuição é o resultado de incontáveis encarnações. Do número de encarnações depende a evolução de uma mentalidade que determina, para o homem presente, a qualidade da consciência. Uma tal intuição não pode, pura e simplesmente, ser tomada como um guia seguro para as questões de moral. Necessitamos de uma vez imperiosa, não de uma confusão de línguas. Necessitamos da autoridade do mestre, não do palavrório confuso da multidão. A terceira escola de moral é a escola do utilitarismo. A visão desta escola, tal como geralmente apresentada, não é razoável nem satisfatória. Qual é a máxima desta escola? O bem é aquilo que contribui para a maior felicidade do maior número. Trata-se de uma máxima que não resiste à análise.
Nota as palavras maior número. Tal restrição faz dessa máxima algo que a inteligência iluminada deverá rejeitar. A maioria não vem ao caso, quando estamos a tratar da humanidade. Uma só vida é a sua raiz, um só Deus a sua meta. Não se pode separar a felicidade de uma pessoa e outra. Não se pode romper a sólida unidade e, dirigindo-se para a maioria, conceder-lhe a felicidade, deixando de lado a minoria. Esta teoria não leva em conta a incontestável unidade da raça humana e, consequentemente, a sua máxima não se sustenta como uma base para a moral. Não se sustenta porque, em razão desta unidade, um homem não pode ser completamente feliz se todos os homens também não o forem. A sua felicidade deixa de ser completa quando um só ser é deixado à margem e se sente infeliz. Deus não faz distinções entre os indivíduos e os grupos, mas, ao contrário, concede uma só vida para a humanidade e para todas as criaturas. A vida de Deus é a única vida do universo, e a felicidade perfeita dessa vida é a meta do universo. E novamente toma-se a verificar uma falha nesta máxima, considerada enquanto móvel propulsor, porque ela se dirige apenas às inteligências desenvolvidas, ou seja, às almas altamente evoluídas. Se nos dirigirmos ao homem comum do mundo, ao indivíduo egoísta, e dissermos a ele: você deve levar uma vida de auto-sacrifício, virtude e moral perfeitas, até mesmo se isso lhe custar a vida, o que podemos esperar como resposta? Tal indivíduo diria: por que deveria eu fazer isso em prol da raça humana, de pessoas do futuro a quem jamais verei? Se tomarmos isso como um padrão para o bem e o mal, então o mártir se transforma no maior dos idiotas que a humanidade jamais produziu, já que ele joga fora a possibilidade de ser feliz sem nada pôr em seu lugar. Não se pode levar em consideração tal critério, a não ser que o limitemos aos casos em que se tenha uma alma nobre, altamente desenvolvida e, ainda que não inteiramente espiritual, dotada de uma espiritualidade nascente. Há homens como William King e Don Clifford, em cujas mãos a doutrina utilitarista sofreu uma sublime elevação de tom. Clifford, em seu ensaio sobre a ética, invoca os ideais mais sublimes e proporciona as mais nobres lições de auto-sacrifício. E ele não tinha a menor crença na imortalidade da alma, avizinhando-se da morte, pôs-se ao lado do túmulo, acreditando que tudo terminava ali e predicando que a mais alta virtude era a única coisa que um homem verdadeiro poderia praticar, já que ele a devia a um mundo que tudo lhe havia proporcionado. Muito poucos, entretanto, seriam capazes de encontrar inspiração tão nobre em um panorama tão sombrio. Necessitamos de uma visão do bem e do mal capaz de inspirar a todos, de comover a todos, e não apenas aqueles que menos necessitam de seu impulso. O que restou de toda essa controvérsia? Confusão, se não algo pior. Uma aceitação meramente exterior da revelação, ao lado da sua desconsideração em termos práticos. Temos, na verdade, uma revelação modificada pelo uso. Eis aí o critério que sobra de toda essa confusão. A revelação é encarada teoricamente como autoridade, porém na prática ela é desconsiderada, visto que resulta muitas vezes imperfeita. Assim, achamos-nos em face de uma posição insustentável, ou seja, aquilo que é postulado como autoridade é rejeitado na vida, e então passa-se a viver uma existência ilógica, uma existência irrefletida, sem nenhuma lógica ou razão, sem ter por base nenhum sistema racional e definido. Será que não encontraríamos nesta ideia do Dharma uma base mais satisfatória, uma base sobre a qual assentar de modo inteligente a conduta da vida? Por mais baixo ou mais alto que seja o estágio da evolução alcançado pelo indivíduo, a noção de Dharma nos possibilita a concepção de uma natureza interior que se desenvolve por si mesma no decorrer de seu crescimento. Vimos que o mundo, em sua totalidade, é algo que evolui do imperfeito para o perfeito, do germe para o homem divino, etapa por etapa, por todos os graus da vida manifesta.
Essa evolução encontra a sua causa na vontade divina. Deus é a força motriz, o espírito que a tudo guia. É esta a sua maneira de edificar o mundo. Este é o método adotado por ele para que os espíritos que são seus filhos possam reproduzir a imagem do Pai. Essa afirmativa não implicaria precisamente em uma lei. Ou seja, de que o bem é tudo aquilo que colabora com a vontade divina para a evolução do universo e impele essa evolução do imperfeito para o perfeito, de que o mal é aquilo que retarda ou frustra esse desígnio divino e tende a fazer com que o universo regrida para um estágio anterior da evolução. A vida passa do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao animal-homem, do animal-homem para o homem divino. O bem é tudo que dirige a evolução rumo à divindade. O mal é tudo que a faz regredir ou que impede o seu progresso. Se agora considerarmos por um momento essa ideia, talvez cheguemos a uma noção mais clara do que essa lei e não mais nos preocuparemos quanto a esse aspecto relativo do bem e do mal. Imaginemos uma escada. Suponhamos que um de nós tenha subido nela 5 degraus, um outro 2 degraus e que um terceiro tenha permanecido no chão. Para o que subiu 5 degraus, colocar-se junto do que subiu 2 degraus seria o mesmo que descer. Para o que ficou no chão, porém, seria subir. Suponhamos que cada degrau da escada representa uma ação. Esta seria ao mesmo tempo moral e imoral, segundo o ponto de vista pelo qual a considerássemos. Um determinado ato pode ser considerado moral do ponto de vista de um estúpido, porém ele seria moral do ponto de vista de um homem altamente cultivado. Para um homem situado no degrau mais alto da escada, descer até o mais baixo seria ir contra o sentido da evolução, sendo tal ação, portanto, imoral para ele. Para outro, entretanto, passar do estágio mais inferior para esse primeiro degrau é moral, pois isso concorda com o sentido da sua evolução. Assim, pode ser que 2 pessoas estejam no mesmo degrau da escada, mas se a primeira delas chegou até aí subindo e a segunda descendo, trata-se de uma ação moral para a primeira e imoral para a segunda. Uma vez compreendido isso, começaremos por descobrir a nossa lei. Suponhamos 2 jovens. O primeiro deles é esperto e inteligente, porém muito afeiçoado aos prazeres do corpo, do paladar, e a tudo que lhe proporciona um gozo sensual. O outro jovem demonstra possuir uma espiritualidade nascente, é brilhante, ágil e inteligente. Suponhamos ainda um terceiro jovem, dotado de uma natureza espiritual consideravelmente desenvolvida. Temos então 3 jovens. A que incentivos devemos recorrer para ajudar a evolução de cada um? Comecemos pelo primeiro, aquele dado aos prazeres sensuais. Se eu lhe dissesse, meu filho, você deveria viver sem o menor egoísmo, você deveria levar uma vida ascética, ele encolheria os ombros e seguiria em frente, e eu não o teria ajudado a galgar um só degrau da escada. Se eu lhe dissesse, meu jovem, os teus prazeres são prazeres que só te proporcionam uma satisfação momentânea, eles arruinarão o teu corpo e destruirão a tua saúde. Pense naquele homem precocemente envelhecido por uma vida de licença sexual. A sua sina será idêntica. Se continuares a viver assim, não seria melhor que consagrasses uma parte do teu tempo à educação da mente, a fim de aprender algo, a fim de que sejas capaz de escrever um livro ou compor um poema, ou então se dedicar a alguma empresa? Pode ser que tu ganhes dinheiro e venhas a ter saúde e fama, e com isso poderás satisfazer a tua ambição, poupe uma rupia de vez em quando para comprar um livro, ao invés de gastá-la com um jantar. Dirigindo-se a ele desse modo, eu o estimulo com a ideia de ambição egoísta, reconheço, mas é que ainda não existe nele a faculdade de responder ao chamado da renúncia. O móvel da ambição é egoísta, mas se trata de um egoísmo mais elevado que o do prazer sensual que o animava, além de contribuir, na medida em que lhe proporciona alguma orientação intelectual, para elevá-lo acima dos brutos, para situá-lo no mesmo nível daquele que está desenvolvendo o seu intelecto, e com isso ajudá-lo a subir mais na escala da evolução.
Este é um ensinamento mais hábil para ele do que a impraticável abnegação. Fornece-lhe não um ideal perfeito, mas um ideal na medida da sua capacidade. No entanto, ao dirigir-me ao jovem dotado de uma espiritualidade nascente, devo apresentar-lhe o ideal de servir a pátria, de servir a Índia. Devo fazer com que ele veja nisso o seu objetivo e a sua meta, mescla de egoísmo e desinteresse, aumentando assim a sua ambição e contribuindo para a sua evolução. E ao dirigir-me ao jovem que possui uma natureza espiritual, deixarei de lado todas as motivações inferiores, invocando pelo contrário, a eterna lei do auto-sacrifício, a devoção à única vida, a adoração aos grandes e a Deus. Devo ensinar-lhe o discernimento e a imparcialidade, contribuindo assim para que a natureza espiritual desenvolva as suas infinitas possibilidades. Assim, compreendendo a moral como algo relativo, podemos efetivamente trabalhar. Se fracassamos ao ajudar as almas, seja qual for o seu nível, é porque somos mestres inexperientes. Em todas as nações há determinadas coisas que se consideram males, como o assassinato, o roubo, a mentira, a mesquinharia. Tudo isso é tido por crime. Essa é a ideia corrente. Entretanto, ela não é inteiramente confirmada pelos fatos. Até que ponto, na prática, estas coisas são consideradas morais ou imorais? Por que são consideradas males? Porque as massas da nação alcançaram um certo estágio da evolução. Porque a maior parte da nação encontra-se quase no mesmo nível de crescimento e, por isso, considera essas coisas como males, como contrárias ao progresso. O resultado é que a minoria, situando-se abaixo desse estágio, é considerada como sendo formada por criminosos. A maioria alcançou um estágio superior da evolução e é a maioria quem faz a lei. Aqueles, então, que não conseguem atingir sequer os níveis inferiores da maioria são denominados criminosos. Dois tipos de criminosos apresentam-se à nossa consideração. Sobre o primeiro, não conseguiremos causar qualquer impressão apelando para o seu senso de bem e mal. O público ignorante refere-se a eles como criminosos consumados. Mas essa visão é equivocada e pode ter consequências lamentáveis. Pois eles não passam de almas ignorantes, ainda não crescidas, almas infantis, crianças na escola da vida, e não é pisando neles ou insistindo em maltratá-los ainda mais que os ajudaremos, sob o pretexto de que mal se diferenciam dos brutos. Devemos usar todos os meios à nossa disposição, tudo aquilo com que possa contribuir a nossa razão para orientar e educar essas almas infantis, discipliná-las para uma vida melhor. Não os tratemos como criminosos acabados porque eles não passam de bebês em um berçário. O outro tipo de criminoso é aquele que sente um tanto de remorso e arrependimento após o crime cometido, aquele que sabe ter agido erradamente. Eles se situam num nível superior e podem ser ajudados a resistir ao mal no futuro precisamente pelo sofrimento que lhes foi imposto pela lei humana. Falei da necessidade de toda sorte de experiências a fim de que a alma possa discernir entre o bem e o mal. Necessitamos ter experiências do bem e do mal até que possamos distinguir um do outro, porém não mais. A partir do momento em que as duas linhas de ação se fazem distintas para nós e sabemos que uma delas é boa e a outra má e, então, escolhemos o mau caminho, estaremos cometendo pecado, estaremos contrariando uma lei que conhecemos e admitimos. O indivíduo que se acha nesse estágio comete pecado porque os seus desejos são fortes, impelindo a escolher o mau caminho. Ele sofre e é bom que sofra se ele se entrega a estes desejos. A partir do momento em que o conhecimento do mal intervém, ceder aos impulsos significa uma degradação deliberada. A experiência do mal somente é necessária quando o mal ainda não foi reconhecido como tal, somente para que se chegue a esse reconhecimento. Quando um indivíduo tem que optar entre duas condutas e lhe parece que ambas não são moralmente diferentes, então ele poderá adotar uma das duas sem nenhum risco de que venha cometer um erro. Mas a partir do momento em que sabe que uma coisa é má,
É uma traição a si mesmo permitir que o bruto sobrepuje o Deus que há nele. É com acento circunflexo isso que é em realidade o pecado, essa condição da maioria, embora não de todos os pecadores de hoje. Dito isso, consideremos certas faltas um pouco mais de perto. Seja o caso do assassínio, descobrimos que o senso comum da comunidade faz uma distinção entre matar e matar. Se um indivíduo toma de uma faca em desespero e apunhala o seu inimigo, a lei o qualifica de assassino e o enforca. Se milhares de homens tomam de várias facas e apunhalam outros milhares de homens, esse modo de matar é então denominado guerra. A glória e não a punição aguarda quem assim mata. A mesma multidão que vilipendia o assassino de um só homem, aplaude os homens que mataram 10 milhões de inimigos. Por que essa estranha anomalia? Como podemos explicá-la? Há algo que possa justificar semelhante reação da comunidade? Existe alguma distinção entre os dois atos que possa justificar a diferença de tratamento? Existe. A guerra é algo contra o qual a consciência pública se levanta cada vez mais, sendo este, aliás, um fato que deveríamos por sua vez levar em consideração. Mas se devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir a guerra, para semear a paz e educar os nossos filhos no amor à paz, subsiste ainda assim uma distinção real entre a conduta daquele que mata por perversidade pessoal e a daquele que mata na guerra. Esta diferença tem consequências tão profundas que vou me alongar um pouco mais sobre ela. No primeiro caso, um rancor pessoal é satisfeito e a satisfação é encontrada. No segundo, o indivíduo, ao matar outro, não está satisfazendo nenhum desejo pessoal, nem agindo por sua própria conta ou visando alguma vantagem pessoal. Estes matam-se uns aos outros em obediência a ordens que lhes foram ditadas por seus superiores, aos quais cabe a responsabilidade pela legitimidade da guerra. Por toda a minha vida, preguei a paz e esforcei-me por mostrar os horrores da guerra. Todavia, devo reconhecer que, para aqueles que se acham sujeitos a um tal treinamento, há muita coisa de vital importância na mera disciplina das forças militares. O que o soldado aprende? Aprende a obediência às ordens, o asseio, a agilidade, a precisão, a presteza no agir e a disposição de suportar provações físicas sem lamento nem arrego. Aprende a arriscar a vida e a sacrificá-la em favor de um ideal. Não será esse treinamento algo que tem o seu lugar na evolução da alma? Quando o ideal da pátria inflame o coração, quando por ele a vida é alegremente sacrificada por homens rudes, homens comuns e incultos, por mais grosseiros, violentos e embriagados que sejam, eles estão a passar por uma prova que, em existências futuras, os tornará melhores e mais nobres. Que se pense na frase que um escritor inglês de raro talento, Rudyard Kipling, põe na boca de seus soldados, fazendo-os dizer que lutarão pela viúva que está em Windsor. Tal frase pode soar um tanto grosseira, mas ela é justa para o homem que passa fome, que sofre mutilações nos campos de batalha, se diante de si ele consegue divisar a sua rainha imperatriz, mãe de milhões de pessoas, e por ela imolar a vida, aprendendo pela primeira vez a beleza da fidelidade, da coragem e da devoção. Eis aí a distinção que, muito vagamente intuída pelo povo, diferencia o assassinato cometido por motivos pessoais da guerra. Num caso, os interesses são pessoais, no outro, pertencem a um eu mais vasto, o eu da nação. Ao tratarmos desta questão da moral permanecemos quase sempre aquém dessa visão. Há muitos casos de roubo, de morte e mentira que a lei do homem não pune mas que a lei do karma prevê e faz recair sobre seu autor. Muitos roubos se disfarçam de comércio, muitas operações fraudulentas se disfarçam de negócios, muitas mentiras cuidadosamente arranjadas são tidas por diplomacia. O crime reaparece sob as formas as mais surpreendentes, oculto e disfarçado, e os homens têm que aprender seguidamente, existência após existência, a autopurificação.
Antes de abordar a essência do pecado, devemos agora levar em consideração outro ponto que eu não posso omitir inteiramente: a questão do pensamento e da ação. Certos atos que um homem comete são inevitáveis. Não sabemos o que estamos a fazer quando nos permitimos pensar numa direção errada.